Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e eu tô aqui hoje pra falar sobre autocultivo. Oi, Marofinha, você quer participar do vídeo da mamãe? No último vídeo, eu acabei falando um pouquinho sobre autocultivo. Perguntei se vocês queriam que eu trouxesse um vídeo sobre o assunto. E várias pessoas disseram que sim, por favor e tal. Mas assim, eu não planto, então esse vídeo não vai ser um vídeo sobre dicas de cultivo, até porque não tem como você passar todas as dicas de cultivo em um único vídeo, tá? A dica mais preciosa que eu posso dar é estude, porque o que eu mais recebo, o que eu mais vejo é gente, né, eu tô em alguns grupos de maconha, alguns grupos de cultivo, e o que eu mais vejo é a galera mandando foto, assim, de uma plantinha numa terra ruim, embarrada, ou numa planta que tem, sei lá, 2 semanas e já perguntando qual é o sexo da planta. Galera que vem e manda pra mim, tô com essa plantinha aqui, o que eu faço? Me dá dica. E tipo assim, é muito mais complexo do que isso, entendeu? É muito mais complexo do que você me mandar uma foto e eu falar pra você, você tem que fazer isso. Você tem que estudar. O primeiro passo pra se você quiser cultivar é você estudar. E eu vou dar aqui hoje algumas indicações de perfis que você pode seguir se você quiser aprender sobre autocultivo. O primeiro deles, óbvio, é o perfil do Grow Room, o próprio fórum do Grow Room, que é o primeiro fórum sobre cultivo de maconha da América Latina. Eu não lembro agora a data certa que surgiu, mas 2010, 2009, tipo assim, é antigo pra caralho. É um dos melhores portais onde você pode aprender de tudo, porque tem growers experientes pra caralho, trocando informações e tal. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que quer começar a plantar tem que entrar no Grow Room, tem que fazer uma conta no Grow Room e tem que começar a estudar por lá. Outro perfil também de cultivo que eu gosto bastante é do Insta Weed Lover, que é um perfil do Instagram de um brother, muito gente boa, que dá umas dicas também, mostra as plantas, faz ali um diário do cultivo. É um perfil que também pode te ajudar com alguma coisa que você queira saber, com alguma, enfim, né, alguma dúvida que você tenha. As manas do Girls in Green também fazem um trabalho muito foda. Elas tiveram, um tempo atrás, não sei, faz um mês atrás, elas fizeram um especial de cultivo, onde elas abordaram várias das etapas, assim, desde a preparação do solo, germinação, vegetação, floração, colheita. Então, assim, o conteúdo delas é muito completo para quem quer aprender sobre cultivo. Vale muito a pena você seguir tanto o Instagram delas quanto o blog, né, que é onde tá mesmo o conteúdo mais denso. Tem também a Mãe Conheira, @Mãe Conheira, que é uma brasileira que mora na França. E o que eu acho mais foda é que o estilo de cultivo dela é totalmente diferente de qualquer outra coisa que você vai achar por aí. É um cultivo bem experimental, assim, sabe? Ela vai fazendo e vai aprendendo no processo e compartilhando com a gente. É um diário de cultivo. E ela saiu até na Marie Claire esses dias, esse mês passado, eu acho chiquérrima. E eu gosto muito por isso, por ser uma mana preta, cultivando maconha e sem seguir aqueles padrões que, né, que os growers dizem que tem que ser. Porque assim, o que acontece hoje também, que felizmente eu ainda não posso plantar, mas quando eu puder, eu vou tentar buscar as formas mais naturais possíveis de fazer isso. Eu quero ter um cultivo orgânico, eu quero que a minha planta seja o que ela é, de fato. Claro, eu vou querer dar os nutrientes e tudo mais que ela precisa pra virar uma super planta, pro camarão tá ótimo, e eu fumar e chapar muito, horrores. Mas eu não gosto desse processo de frangolização da maconha. Teve uma amiga minha que falou isso uma vez, que tem uns growers que fazem com a maconha mais ou menos o que se faz com o frango, sabe? Pega o frango e vai injetando hormônio, um monte de coisa pro negócio ficar gordo e tal, pra venda. Tem muito grower que faz isso, bota um monte de química e tal, e tipo assim, nada contra também, mas nada a favor. Se eu pudesse escolher, quando eu for fazer o meu grow, né, eu vou poder escolher, agora eu não posso, porque eu compro as flores que me aparecem, então nem todas elas são orgânicas, mas eu gosto muito da ideia do cultivo orgânico, e é por isso que eu gosto tanto da Mãe Conheira, porque o cultivo dela é orgânico, tanto no orgânico mesmo de nutrientes, quanto no orgânico da palavra orgânica mesmo, de ir acontecendo e ela dando liberdade para as plantas. E assim, ela planta em sacolas, e ela planta em tênis velhos, e ela tem plantinhas desse tamanho que já estão florindo, e tem plantas gigantescas no apartamento dela. Enfim, é um dos Instagrams de cultivo que eu mais gosto mesmo. Inclusive, vou convidar ela para fazer uma live um dia lá na Twitch, que agora a gente tá, inclusive, já deixa aqui deixar o recado para vocês, que a gente tá fazendo lives na Twitch. Então, se você ainda não é inscrito lá no nosso canal da Twitch, twitch.tv/nabrisa. Estão rolando lives lá. A gente fez hoje, inclusive eu fiz uma live andando de skate.
Muito legal. Enfim, outro Instagram de cultivo que eu posso indicar aqui, tem o Jean do Plantando Bem também, que dá várias dicas legais. E, se eu não me engano, ele tem até um curso pra quem quer aprender a cultivar. E, enfim, tem uma grande rede de cultivadores nas redes sociais dando dicas, dando curso e ensinando vocês a buscarem o autossustento da maconha, do seu consumo de maconha. Mas o meu ponto para falar de autocultivo não é só dar dicas de lugares e de conteúdos e criadores que vocês possam, né, usar como referência para estudar. O meu rolê é a gente parar de achar que tem muito esse discurso, sabe? No meio dos growers, principalmente. Ai, não planta quem não quer. Quem ama planta. Ah, não, mas você só não planta porque você não quer. Porque poder todo mundo pode. E assim, gente, a gente não pode esquecer que a gente vive num país onde a grande maioria dos brasileiros, eles passam mais tempo fora de casa do que em casa, né? Seja no transporte público, no trabalho. Então, assim, isso já seria um empecilho. Eu, pelo menos, conheço várias pessoas que gostariam muito de plantar, mas que quase não param em casa, que não tem tempo, que trabalham muito e chegam em casa só querem dormir e não querem ter todo esse trampo, né? Que, querendo ou não, a maconha é uma planta bem chatinha de cultivar, pra você cultivar mesmo, né, com qualidade, um camarão bom, tem que ter uma dedicação e não é todo mundo que consegue ter essa dedicação. Além do tempo, tem muita gente que também não pode, ou porque não mora sozinho, porque infelizmente plantar maconha no Brasil hoje é correr riscos, é um risco que, por exemplo, se eu não moro sozinha, eu não posso obrigar as outras pessoas que moram comigo a correr esse risco. Então dizer assim que só não planta quem não quer e não ver qual é a realidade da pessoa, eu acho que é um egocentrismo, é um elitismo muito foda. Porque também tem pessoas que moram em área de risco, por exemplo. Eu morei 1 ano na favela de São Carlos, no Rio de Janeiro, e não tinha condição nenhuma de eu plantar maconha ali, porque a polícia podia entrar em casa a qualquer momento. Isso acontece. Quem mora na periferia, quem mora nas comunidades, principalmente, sabe que isso é a realidade, isso acontece mesmo. Então, assim, como é que você vai dizer pra um cara que mora numa área de risco que a polícia pode invadir a qualquer momento que ele não planta porque ele não quer? Que se ele quiser, ele consegue. É meio problemático a gente fazer isso. Eu entendo, eu não estou falando aqui que eu sou contra, na verdade eu bato muito nessa tecla do não compre e plante, mas eu não posso ser hipócrita e dizer que, você só não planta porque você não quer. Essa não é a minha realidade. Por exemplo, eu moro numa casa que não é minha. O dono pode vir aqui a qualquer momento. O dono é meu sogro. A gente mora num apartamento do meu sogro. Então ele pode vir aqui a qualquer momento. E ele é super careta. Como é que eu vou botar uma planta aqui e o cara chega do nada? Sabe? Então, assim, tem muita gente que fala: ai, na brisa não planta, ai, na brisa não sei o quê. Mas pagar meu advogado e levar meu cigarrinho na cadeia se eu for presa, ninguém vai, né? Tudo bem que eu sei que eu tenho os meus privilégios, sou branca, classe média e etc. Mas até você explicar que focinho de porco não é tomada, o bagulho pode se complicar. E eu também tenho toda a brisa de eu querer pegar a guarda dos meus sobrinhos, etc. Então eu boto fé que se isso acontecer, pode dar uma merda pra mim lá no futuro, de eu não conseguir a guarda deles. São muitas questões envolvidas e eu tô falando só de mim. Então eu gostaria que vocês, growers, ou vocês que plantam e que ficam com esse discursinho de que você não planta que não quer, todo mundo pode plantar, parassem de medir a realidade dos outros com a régua de vocês. E eu tô falando isso porque eu já fui ridicularizada dentro do próprio movimento canábico. Eu tive que ouvir de macho que planta, mas não planta, terceiriza, né? Paga pra uma pessoa plantar e ganha as plantas. E ganha não, né? E recebe a sua cota mensal. Eu tive que ouvir de uma pessoa dessas que ninguém me respeitava no rolê canábico porque eu não plantava. Ou seja, 10 anos passando informação canábica, tendo ajudado dezenas de milhares de pessoas. Recebo todo dia mensagens de pessoas que começaram a plantar depois que começaram a ver meus vídeos, que legalizaram em casa depois que começaram a ver meus vídeos, de pessoas que eram contra e mudaram de ideia depois que começaram a ver meus vídeos, mas não. Tudo isso é invalidado porque eu não planto maconha, então ninguém me respeita. Um dia, quem sabe, eu ainda explano quem foi que falou isso, mas esse não é o foco disso aqui. O foco é a gente entender que, beleza, a gente tem sim que lutar pelo autocultivo, porque é um direito básico. Mas a gente tem que entender que as outras pessoas também têm o direito de não querer plantar, se elas não quiserem. Tem gente que não consegue cuidar de uma samambaia, já falei isso aqui. Tem gente que não nasceu pra ser mãe de planta mesmo, entendeu? Tem gente que não consegue com plantas simples. Imagina com uma planta tão complexa quanto a ganja, quanto a maconha. Então, assim, a gente não pode ser hipócrita e snob a ponto de achar que porque eu posso plantar, você também pode plantar. Porque
Eu consigo, você também consegue. Tem a questão financeira, querendo ou não, contribui ou atrapalha muito, porque, beleza, não, mas daí planta indoor, não, mas daí planta outdoor, outdoor não gasta tanto. Mas nem todo mundo tem espaço, né? Nem todo mundo tem um espaço com luz, nem todo mundo... Enfim, gente, eu acho que já deu pra entender mais ou menos qual é o meu ponto aqui. Meu ponto é, quer aprender a cultivar? Estude. Não vem achar que a gente vai dar, ou que as pessoas vão dar, mastigado pra você, porque é um processo, são várias nuances, várias variáveis pra você aprender. Então, assim, você ter uma planta de 2 semanas e postar uma foto dela no grupo perguntando de qual é o sexo, já mostra que você nem se deu ao trabalho de dar uma pesquisada básica no assunto. Não seja essa pessoa, sabe? A gente tem hoje o Google pra facilitar. Só você dar uma pesquisada que você vai achar uma quantidade infinita de conteúdo em português sobre isso, inclusive. Então, assim, eu não sou a melhor pessoa pra dar esse tipo de conselho, porque eu ainda não planto. Graças a Já, se tudo der certo, ano que vem vai rolar. Vamos estar no Uruguai com a nossa plantinha maravilhosa, nossas plantinhas maravilhosas, mas ainda não é a minha realidade. Então, isso aqui é uma resposta pra todo mundo que me manda, sempre recebo esse tipo de mensagem. Não sou eu a pessoa mais indicada pra dar essas dicas pra vocês, mas eu conheço muita gente que é fera e sempre que eu puder eu vou estar dando essas indicações. Eu tenho certeza que eu esqueci de citar alguns perfis aqui incríveis. Se você conhece mais algum perfil de cultivo, que ensine, deixa aqui nos comentários. Tem também o livro do Sérgio Vidal, que eu acho que é por onde muita gente começou. Peraí. Fernando! Ô, Fernando! Tá muito alto, caralho! Enfim, tem também o livro do Sérgio Vidal, que é a Introdução ao Cultivo Indoor, que eu acho que muita gente que começou no cultivo indoor começou por ali, né? Então também fica a dica de livro. Vou pedir pra galera da edição colocar aqui todos os arrobas que eu fui falando e a indicação do livro do Sérgio Vidal também. E também quero dizer que se você tem o espaço, se você tem a liberdade de poder plantar, tenta. Uma luz de janela já serve. Eu tenho amigas que plantam, 2 amigas minhas já me relataram essa experiência, que já colheram belos buds de luz de janela. O principal é você poder, né? Você ter o espaço, seja morando sozinho ou seja morando com alguém que também topa essa empreitada. Lembre-se de manter o segredo. Isso também é foda, porque nas minhas lives direto vem gente falando: ai, Ná, tô com umas plantas, tô com umas plantas, tô com umas plantas. Gente, se você planta, tenta manter o segredo o mais forte possível, porque infelizmente ainda é arriscado, sabe? Eu acho que assim, a gente deveria fazer, sei lá, um rolê de desobediência civil e todo mundo plantar, mas isso também ainda é meio utópico, sabe? Porque a gente mora num país super desigual, então o peso de eu plantar e ser pega não é o mesmo peso de alguma pessoa negra da periferia plantar e ser presa, sabe? Tem várias nuances, assim, que eu acho que a gente tem sim que incentivar o autocultivo, mas a gente não pode ser snob e ignorar que também é um privilégio. Poder plantar hoje no Brasil também é um privilégio, por várias dessas coisas que eu falei aqui. Por você ter tempo, você ter um espaço, você morar sozinho ou com alguém que esteja, né, de acordo, você saber. Tem gente que vai estudar o cultivo e não vai conseguir, viado. Tem gente que não nasceu pro bagulho, tem gente que não tem o dedo verde mesmo. Acontece. Por isso que a gente tem sim que lutar pelo autocultivo, mas a gente também tem que lutar pelo direito das pessoas de comprarem, seja do grower que vai estar vendendo o excedente, seja numa farmácia, enfim. Eu acho que, assim, a verdadeira liberdade é a pessoa poder escolher o que mais se encaixa na necessidade dela e no desejo dela. A gente não tem que cagar regra pra ninguém. Se você quer plantar, plante, mas respeita o amiguinho que não quer. Ele também tem que ter o direito de comprar sem financiar o tráfico. Por quê? Se a pessoa que compra financia o tráfico, a culpa não é dela. A culpa é da proibição que faz a compra dela financiar o tráfico, porque ela poderia simplesmente comprar de um grower que planta e vende o seu excedente, ela poderia simplesmente comprar de uma farmácia, ela poderia simplesmente comprar no coffee shop, poderia comprar no dispensário. Então, assim, a gente não pode criminalizar o usuário, a culpa não é do usuário. O usuário tá contribuindo com o tráfico porque ele não tem uma outra saída. Ai, mas só quem ama planta. Volta o vídeo direito, volta do início que você não entendeu nada. Porque, infelizmente, plantar no Brasil hoje ainda é um privilégio. Se você tem esse privilégio, se você pode exercer o autocultivo, faça mesmo. E incentive, e apoie, e ensine, e compartilhe conhecimento com quem você puder. Mas não julgue quem não pode fazer, quem não está fazendo, porque você não tá na pele do amiguinho, você não sabe a realidade do amiguinho, você não tem direito de julgar
o amiguinho, beleza? Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo, diz aqui o que você achou nos comentários. Corre lá na loja.nabrisa.com, porque as piteiras de vidro já estão acabando. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, eu tô tentando lembrar tudo que eu tenho que falar. E me segue lá no Instagram, @nabrisa, que é por lá que rolam as maiores discussões sobre esses e outros temas todos os dias na telinha do seu celular. Beijos, Titi ama vocês, usem piteira longa, máscara, camisinha e se hidratem. Tchau!